No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. O empregado tem direito a desconectar-se do trabalho. É necessário e saudável. Veja o que pensam os trabalhadores e empresários sobre o projeto de redução da jornada de trabalho que tramita no Senado Federal. E no bloco de entrevistas, o procurador Antônio Carlos Rodrigues fala sobre o trabalho análogo a de escravo no Brasil e em Goiás. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. O empregado tem direito a desconectar-se do trabalho. É necessário e saudável. Vejam o que pensam empresários e trabalhadores sobre o projeto de redução da jornada de trabalho que tramita no Senado Federal. E no bloco de entrevistas, o procurador Antônio Carlos Rodrigues fala sobre o trabalho análogo a de escravo. O Hora Extra está começando agora. O trabalhador tem direito a desconectar-se de sua atividade profissional. O uso excessivo da tecnologia tem causado doenças físicas e psíquicas. Esses assuntos foram debatidos em palestra no TRT de Goiás. O avanço tecnológico trouxe um paradoxo para a sociedade moderna. Ao mesmo tempo em que o trabalhador, o cidadão, tem o direito a se conectar às redes sociais e a se manter informado, ele também tem o direito à desconexão completa nos períodos de descanso, no repouso semanal remunerado e nas férias. Mas nem sempre isso é possível. Especialistas do assunto chegam a falar em neoescravismo. É que essa hiperconexão trouxe uma nova dinâmica ao mundo do trabalho. E esse ser social e familiar se misturou ao profissional, de tal forma que o trabalhador hoje encontra dificuldades para se desconectar, mesmo quando lhe é dado esse direito. O assunto foi debatido em palestra aqui no TRT de Goiás. As consequências podem ser desastrosas, como o intenso adoecimento e o enfraquecimento dos vínculos familiares, além da criação de situações ensejadoras para o assédio moral. Para o doutor e psicólogo Emílio Pérez Facas, os trabalhadores têm dificuldades de se desconectar hoje por conta da necessidade de realização individual. Na verdade, a grande questão, é impossível não ser invadido pelo trabalho. A gente trabalha com uma concepção do sujeito como um indivíduo único, como, portando uma singularidade, uma individualidade. Então não tem como a gente se separar, na verdade, do que a gente faz. A gente tem exemplos, enfim, a gente sonha com o trabalho, está almoçando, está pensando no trabalho. A grande questão é a medida em que a gente faz isso, até onde a gente, na verdade, é capturado a pensar só no trabalho e até onde esse pensamento no trabalho, na verdade, é por conta, enfim, de tentar resolver uma situação, de um engajamento e tudo mais. Então, a grande jogada, o pulo do gato, é isso, e o quanto que as organizações se utilizam disso, e aí a gente teve a palestra da professora Denise, antes, que mostra justamente como, às vezes, a tecnologia é utilizada para essa invasão. Então, na verdade, esse equilíbrio entre a vida fora do trabalho e a vida do trabalho, como que a gente faz, isso varia de sujeito para sujeito e do lugar onde ele trabalha. Agora, que a gente é invadido é inevitável, a gente vai ser sempre invadido. O que não pode é ser invadido completamente e o sujeito deixar de fazer outras coisas, além do trabalho. A gente não desconecta e se a gente desconectasse, na verdade, isso faria da gente trabalhadores mais pobres, entre aspas, no sentido do desenvolvimento do nosso ofício, daquilo que a gente faz. Segundo o psicólogo, o serviço público hoje trabalha com metas e isso pode ser prejudicial para o trabalhador. A gente trabalha com a concepção que, na verdade, a meta por si só ela não é ruim, a regra, a norma, ela é necessária para um trabalho ser bem feito. A gente precisa ter parâmetros e aí a meta ela entra como um parâmetro. O grande problema é quando esse parâmetro ele é engessado. Então, se você não cumpriu a meta, você vai ser punido, você vai fora. E aí não se pergunta por que não foi cumprida a meta. Será que é porque o trabalhador enrolou? O que aconteceu? Não, às vezes porque teve sobrecarga, o equipamento falhou, porque não deu certo, com tantas e tantas coisas.
Então a meta em si ela não é a vilã é como é que a gente lida com a meta, né? Como é que a gente vai flexibilizar o nosso trabalho para entender que, olha, a meta nesse mês não foi cumprida por causa disso, então vamos rever, vamos baixar a meta, vamos aumentar e assim por diante, né? Eu sou uma viciada em tecnologia, sinceramente. Eu gosto muito, só que realmente eu estou tentando trabalhar esse meu lado para tentar me desconectar um pouco. A gente faz um balanço e eu percebo que a conexão, às vezes, ela até interage mais com a família, sabe? Mas ela não pode ser em excesso, evidentemente. Tem que ter um equilíbrio por conta porque senão você acaba sendo escravo do trabalho. Para você querer aparecer, para você querer ter destaque, você se disponibiliza a tal ponto que você perde o controle. Eu acho isso meio que prejudicial. Em ano eleitoral, a redução da jornada de trabalho volta a ser debatida. Veja o que pensam trabalhadores e empresários sobre o projeto de redução da jornada que tramita no Senado Federal. Quem não gostaria de trabalhar menos, ganhando o mesmo salário ou até mais? Ter mais tempo para a família, para o lazer, para os amigos. Esse é o sonho de todo trabalhador que conta as horas para chegar o fim de semana. Então, se eu não trabalhasse tanto, eu sairia mais com a minha família, com os meus filhos, a gente poderia viajar mais, ter uma vida social melhor. Eu acredito que sim. Eu teria mais tempo para poder fazer algumas coisas que ficam pendentes, como serviço de casa, andar na rua, né, passear com os amigos, fazer algum tipo de diversão no fim de semana. Com certeza seria ótimo. Bem que seria bom mesmo, trabalhar 40 horas em vez de 44. É sexta-feira, desligo meu computador, vou para casa e posso ter o final de semana todinho só para descansar. Para quem não é servidor público, essa é uma realidade que parece distante, mas pode virar lei. O projeto não é novidade, está sendo discutido no Senado há muito tempo, desde 2005. Mas a proposta está caminhando a passos lentos e o debate sobre o assunto deve ganhar força este ano, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, quem levou o projeto para o Senado. A ideia inicial era reduzir a jornada de trabalho para 36 horas, mas a proposta sofreu alterações e, se aprovada, a nova jornada vai ser de 40 horas, sem redução salarial, é claro. A medida não seria obrigatória para todas as empresas. Apenas aquelas que se interessarem vão aderir por 5 anos ao Pacto Empresarial do Pleno Emprego, segundo o projeto. Para o Sindicato dos Empregados do Comércio, essa é uma forma de combater o desemprego no Brasil. A redução dessa jornada de trabalho para 40 horas semanais dará, evidentemente, um aporte de empregos para o país em torno aí de 20% a 25%. Então, com certeza, vem trazer lucros não só para o trabalhador, mas também para o Brasil. Mas a presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás não concorda com essa ideia. Para ela, reduzir a jornada dos trabalhadores vai pesar para os empresários, mas o custo de vida vai ficar mais caro. Nós acreditamos que o momento não é adequado. O Brasil está com crescimento baixo, com inflação. Então, se nós aumentarmos o custo de produção e esse projeto aumenta o custo de produção, esse custo de produção é repassado para o preço dos produtos. Então, o que nós vamos fazer é ter produtos mais caros. Acho que não é prudente fazer isso. Se a ideia do projeto é gerar mais empregos, o que nós vamos fazer é gerar mais inflação. Eu acredito que nós não estamos hoje num bom momento para fazer isso. Mas a preocupação das entidades sindicais não é só essa. Diminuir a carga horária pode trazer outros benefícios, não só para o trabalhador, mas também para a empresa. A empresa teria uma maior produtividade, uma maior receita, evidentemente porque o trabalhador iria aumentar em muito a sua produção. Além disso, de gerar para o país maiores receitas e aumentar o número de pessoas empregadas, porque nós sabemos que hoje o desemprego tem aumentado muito. Sabemos que o trabalhador precisa da sua melhor forma de vida, da sua qualidade de vida. Nós estamos perdendo a qualidade de vida, estamos vivendo única e exclusivamente para trabalhar e produzir riquezas. E a nossa riqueza, a nossa saúde, nós não somos peças descartáveis, nós temos que ser respeitada a nossa integridade como cidadão e como homens.
Já a presidente da CIEG não acredita em aumento da produtividade e defende que essa proposta não vá para frente. Essa visão de dividir bolo pequeno, ela é uma visão miúda. Nós temos que produzir mais para inserir mais gente. Cada vez nós vamos diminuir mais? É assim que nós vamos gerar emprego para as próximas gerações? Nós temos que gerar mais emprego com produção, com respostas da economia. Não é assim. Nós temos que pensar como gente grande, não como gente que pensa miúdo. Está errado. Enquanto as opiniões se divergem e o Congresso Nacional discute a redução da jornada, muita gente segue na correria do dia a dia. Alguns sonhando com uma vaga de emprego, outros em trabalhar menos e ter mais qualidade de vida. Quem sabe uma nova lei pode mudar isso. No próximo bloco, o procurador do Trabalho, Antônio Carlos Rodrigues, fala sobre o trabalho escravo no Brasil e em Goiás. Veja a seguir. O trabalho escravo continua deixando suas marcas na sociedade, assim como nos trabalhadores explorados e expostos a todo tipo de violência e humilhação. Atraídos por uma boa proposta de emprego, muitos trabalhadores são submetidos a condições degradantes de trabalho, não só no campo, mas também nos grandes centros urbanos. A luta contra esse tipo de violência ganhou mais uma batalha, com a recente aprovação da PEC do trabalho escravo. Sobre o assunto, conversamos hoje com o Procurador do Trabalho, Antônio Carlos Rodrigues. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Antônio. Obrigado. A PEC do trabalho escravo prevê a expropriação de imóveis urbanos e rurais em que se verifique a prática de trabalho escravo e que agora também precisa ser regulamentada. O medo da expropriação pode contribuir com a diminuição dessa prática no Brasil? Contribui e muito, porque nós temos um projeto de emenda constitucional 57A, que é de 1999, tramitou todos esses anos no Congresso Nacional com grande discussão. A questão do trabalho escravo é, antes de tudo, a extinção da concorrência desleal do mercado. Ou seja, aquele produtor rural ou aquela empresa que não tem custo concorrer com quem cumpre a lei e tem os seus encargos trabalhistas previdenciários. Daí a PEC, que ameaça, que coloca a questão da propriedade com a possibilidade de expropriação, causa justamente o receio de descumprir a legislação. O senhor acredita que a aprovação dessa PEC foi realmente um avanço para a sociedade brasileira? Um avanço que nós lutamos durante muitos anos. Tivemos um avanço em 2003 com a alteração do artigo 149 do Código Penal. E agora, com a PEC, nós temos agora um outro instrumento para dissuadir aqueles que não querem cumprir a legislação para cumpri-la e dignificar os trabalhadores. Doutor Antônio, há um risco de se banalizar a expressão análogo à de escravo. Como o trabalho contemporâneo escravo se caracteriza de fato, bastaria o mero descumprimento das normas trabalhistas ou há de se constatar a restrição no direito de ir e vir do empregado? Olha, o parâmetro oficial que temos hoje é o artigo 149 do Código Penal Brasileiro e as normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, que incorporou a nossa legislação. E eu teria 5 modalidades legais para o enquadramento, 5 tipos ou 5 exemplos para enquadramento como redução à condição análoga de escravo no Brasil contemporâneo. Seja ele a exploração de trabalho forçado, onde o trabalhador não quer trabalhar voluntariamente, seja por exploração de trabalho degradante, que aí você tem uma ofensa à dignidade da pessoa, jornada exaustiva, servidão por dívida e impedimento de locomoção.
os 5 tipos, eles se congregam para dizer que a pessoa não pode ser usada como coisa, que a pessoa tem a sua vontade, e todos esses 5 tipos que eu coloquei, cada um deles com autonomia e cada um sendo verificado, você tem o enquadramento legal. E você tem o trabalhador ou a pessoa como mera coisa. E isso a legislação, a Constituição Federal não tolera. O senhor tem atuado nas frentes de trabalho, no resgate de trabalhadores nessas condições. Em Goiás, qual condição de trabalho escravo prevalece mais? Existe uma que prevalece mais do que a outra? Em meados de 2008 para cá, nós temos intensificado tanto o número de denúncias como o número de verificações no próprio local. Hoje, no estado de Goiás, nós temos trabalho degradante e jornada exaustiva como sendo os 2 campeões. Já tivemos muito a exploração da servidão por dívida, ou seja, trabalhadores que vieram de fora do estado de Goiás e que foram retidos os seus documentos ou tinham que pagar tanto a comida, como o equipamento de proteção, como o alojamento, e no final do serviço eles não tinham como quitar as dívidas com o empregador. Basicamente, hoje nós temos essas 2 modalidades sem deixar de verificar as demais. Mas, na atualidade, principalmente a servidão por dívida, é uma questão que nós não temos verificado com muita presença. Um caso emblemático é o da C&A Modas em Goiás, que foi condenada por impor jornada exaustiva. Então, essa jornada exaustiva no meio urbano, numa grande loja, né, de departamento, pode também ser enquadrada como trabalho análogo de escravo? Jornada exaustiva, a interpretação que nós estamos dando para a jornada exaustiva não é mera hora extra. A jornada exaustiva é uma exploração de trabalho com intensidade e tanto desgaste que gera prejuízo mental e físico ao trabalhador. Eu vou te dar um exemplo. Nós estivemos na região de Vicentinópolis, em fazendas que fornecem cana-de-açúcar para determinadas usinas, para o processamento do álcool e do açúcar. E lá as jornadas de transporte da cana, elas giravam em torno, seja de 24 horas de trabalho por 24 horas de descanso, ou 48 horas de trabalho para 48 horas de descanso. Um dia, 2 dias, uma semana, nessa jornada o trabalhador aguenta. Então, o que nós verificamos com o passar de mais de 3 meses é que os trabalhadores passaram a desmaiar nos caminhões e começaram a provocar batidas, seja em árvores, seja confronto de 2 caminhões. Os empregadores passaram a penalizar os empregados, falando, não, causou um prejuízo para a minha propriedade, para o meu patrimônio. Mas, na verdade, depois da investigação, nós constatamos jornada exaustiva. O trabalhador teve uma fadiga física de tanto trabalho que foi. Então, isso é muito diferente da mera hora extra, ou seja, ultrapassar 8 horas por dia. Isso é um desgaste. Acumulado causa algum esgotamento, mas não é a intensidade que a jornada exaustiva provoca. Então, nós somos muito criteriosos, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho da 18ª Região têm analisado as questões para o correto enquadramento fático da prova que vem produzida, justamente para declarar se há escravidão ou não há escravidão. Isso a gente continua falando também no próximo bloco. Nós conversamos agora com o Procurador do Trabalho, Antônio Carlos Rodrigues, sobre o trabalho escravo no Brasil e em Goiás. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o procurador do Trabalho, Antônio Carlos Rodrigues, sobre o trabalho escravo no Brasil e em Goiás. Doutor Antônio Carlos, quais são as penalidades a que as empresas estão sujeitas em que foi constatado o trabalho escravo? A primeira é a rescisão do contrato de trabalho dos trabalhadores retirados de alguma fazenda ou de alguma empresa com essa prática. A Carteira de Trabalho e Previdência Social atualmente é um dos primeiros documentos desses trabalhadores. A segunda é o Ministério Público do Trabalho, que sempre está acompanhando o trabalho de fiscalização. Ele pode firmar um termo de ajuste de conduta ou ajuizar uma ação civil pública, porque nos dois instrumentos nós exigimos o dano moral para cada trabalhador, além das verbas rescisórias, para cada trabalhador que foi escravizado. Em terceiro lugar, o Ministério do Trabalho e Emprego mantém a Portaria 510 de 2010, que instituiu a lista dos empregadores flagrados com a prática de exploração ao trabalho escravo. E, com base nessa lista, os órgãos oficiais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, estão proibidos de financiar propriedades rurais ou empresas que foram flagrados com essa prática. Em terceiro e em quarto lugar, nós estamos atualmente, além de resgatar esses trabalhadores, em conjunto com a FIEG e com o Sistema S, o Senar, fomentando a qualificação profissional dessas pessoas resgatadas. O Sistema S funciona com contribuição social do trabalhador e está funcionando a serviço dele para qualificar o escravizado e aí, junto com o Cine, né, Serviço Nacional de Emprego, fazer uma nova colocação. Ok, essa nova colocação no mercado de trabalho garante a dignidade desses trabalhadores, né, que já sofreram tanto. Doutor Antônio, alguns juristas defendem a ampliação da competência em razão do lugar na Justiça do Trabalho nesses casos, a fim de facilitar o acesso ao judiciário do trabalhador que foi submetido à condição análoga à de escravo. Por exemplo, se ele foi aliciado no norte, como comumente acontece, para trabalhar na região sul, sudeste, ao retornar à sua cidade natal, não terá condições de ajuizar e acompanhar a eventual ação trabalhista no local da prestação de serviços, como prevê a atual lei, a atual regra. O senhor é a favor dessa ampliação da competência para que o trabalhador possa ajuizar a ação quando voltar à sua terra natal? A questão da competência em razão do lugar, ela se dá para melhoria da colheita da prova. A possibilidade que o jurisdicionado tem de conseguir fazer prova para requerer o seu direito. Se nós temos uma situação em que temos trabalhadores nordestinos que vêm ao estado de Goiás para trabalhar, só que ele não vem sozinho, ele vem com diversos outros companheiros, que são as eventuais testemunhas numa reclamação trabalhista aqui de interesse desse trabalhador. É claro que no retorno para o Nordeste, as suas testemunhas retornarão juntos. E há alguma dificuldade para esse trabalhador prosseguir numa demanda aqui no estado de Goiás. Por isso que, por uma questão de lealdade com a prova, possibilidade de produção da prova desse hipossuficiente, dessa pessoa que foi muito explorada, de fazer essa alteração de competência. Aqui, nós já tivemos alguns trabalhos, inclusive com ação civil pública ajuizada na Vara do Trabalho de Rio Verde, ou ajuizada nas varas do trabalho de Itubiara, ou aqui da capital, em que nós respondemos e transferimos para as varas do Piauí, Pernambuco e Maranhão recursos de reclamações trabalhistas ajuizadas lá, em que aqui nós conseguimos arrecadar os bens para efetuar o pagamento. Então, essa operação nós estamos fazendo não à revelia da lei,
mas numa interpretação mais benéfica da legislação processual para garantir justamente a efetividade dos direitos, né, de quem procura o Poder Judiciário, e tem razão. Certo. Pode-se dizer que os índices de trabalho escravo diminuíram nos últimos anos, considerando que em Goiás, por exemplo, houve uma sensível redução nos casos de resgate de trabalhadores, se compararmos os números de 2008 para cá? Olha, Fabiola, o estado de Goiás, em 2013, nós tivemos um resgate de 122 pessoas. Em 2012, nós tivemos 236 pessoas, o que demonstra um corte de metade. Então, é mais ou menos nessa situação em que você consegue analisar os dados, mas o dado real e concreto é que houve uma redução de metade dos resgates, mas não das fiscalizações. As fiscalizações continuaram a ocorrer. Mesmo para impedir que novas práticas ilícitas sejam feitas, né, doutora? Porque o compromisso nosso é com a erradicação do trabalho escravo, é acabar com essa chaga no território nacional. Então, se tiver um escravo, a estatística ainda vai ser desfavorável ao estado de Goiás e ao Brasil. Com certeza. Doutor Antônio, muito obrigada pela entrevista à Hora Extra, pelos importantes esclarecimentos nesse tema. Eu aqui fico muito grato, estamos sempre à disposição. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. E não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.